Então, continuando aí em relação à leitura desse texto que vocês já devem ter feito, um patrimônio nacional, que ele vai falar aí, eu até não coloquei certinho o título, que é um patrimônio público nacional. Então, o título do texto já chama atenção, né? E o autor já começa assim: não basta apenas alardear que os eventos de carnaval no Brasil geram cerca de 500 mil empregos fixos e temporários, movimentam 20 bilhões e geram um fluxo de quase 7 milhões de turistas nacionais e estrangeiros, certo? Então, só por esse primeiro parágrafo, eu já tenho uma base do posicionamento aí da tese do autor. Então, ele é a favor, né, do investimento público em relação aí à cultura do carnaval, por todos esses benefícios que ele diz gerar aí, certo? O próximo parágrafo ele já começa: críticos afirmam tratar-se de um produto de mídia no qual despontam mais as celebridades da TV e menos o povo, em que se gastam recursos volumosos sem retorno para a população. Alicerçam seus argumentos no fato de a administração pública não se preocupar com a transparência e esconder dos eleitores as quantias gastas. Acusam o governo de não enfrentar os reais problemas sociais, preferindo a política do pão e circo, certo? Então, nesse parágrafo, ele menciona sobre os críticos, não ele, porque no primeiro ele diz que ele é a favor. E aí ele vem aí com o posicionamento dos críticos, tá? E aí eu não sei se vocês já viram, mas só para lembrar aí que quando ele cita a política do pão e circo, ele vai fazer referência a uma certa política adotada por alguns líderes, né, romanos da antiguidade, que eles ofereciam espetáculos e alimento à população, procurando deixar essa população satisfeita para que eles pudessem manter aí o controle do jeito deles, né? Que era uma determinada ordem estabelecida para ninguém reclamar. E aí, depois, no outro parágrafo, ele vai falar: mas faz-se importante lembrar que o Decreto-Lei 25 de 1937 conceitua o Carnaval como patrimônio histórico e artístico nacional, vinculando-o a fatos memoráveis da história do Brasil com excepcionais valores artísticos. O Carnaval não é só uma festa do povo, como também gera ocorrências locais e regionais consideradas pelo Ministério da Cultura, IPAM e Unesco como patrimônios imateriais brasileiros. A falta de controle na fiscalização, a corrupção endêmica e a ausência de transparência não devem ser motivos para suprimir as iniciativas governamentais nos grandes eventos culturais. Difícil imaginar os sambódromos do Rio, São Paulo ou Florianópolis sem investimento público. E vou além. Torna-se fundamental potencializar o carnaval como uma marca de exportação, como uma imagem internacional de qualidade e competitividade, tá? Então, a gente consegue observar aí que o autor ele é a favor, né? Ele contra-argumenta a visão aí dos críticos. Primeiro ele traz as críticas e depois ele volta a defender novamente, usando aí um dos argumentos, como o decreto-lei, né, que tornou aí o carnaval como um patrimônio público nacional, que é o que dá vazão ao título dele. Então, a gente precisa pensar sobre essas questões e ter aí a visão da contra-argumentação. Vejam que por algum momento vocês devem ter pensado que ele não era a favor, tá? Não sei se vocês de repente prestaram atenção quando ele faz aí, ele anuncia: críticos afirmam, mas fica evidente, fica claro que não é ele, tá? Não sei se por algum momento vocês pensaram que fosse ele. Então, ele traz aí uma riqueza para esse texto, nessa contra-argumentação, tá? E aí ele usa bem enfaticamente o decreto-lei para falar sobre isso, que é o que vai dar fundamento aí, um dos argumentos para sustentar a tese dele, tá bom?
Então, é esse texto, né, que eu acabei de ler aí para vocês. E aí, eu pedi para que vocês fizessem os exercícios, tá? Da apostila, página 11, para vocês responderem a questão e enviar por e-mail hoje, mas lembra que lá no comecinho do primeiro vídeo eu falei que vocês podem enviar até a semana que vem por conta, né, de não ter tido aí, de repente, alguns esclarecimentos, tá bom? Eu vou subir outro vídeo dando continuação ao que eu faria hoje na próxima aula, que seria hoje, tá? Vou só falar um pouquinho aí de algumas expressões que vão ajudar na contra-argumentação, tá? Elas dão uma certa força aí no texto. Então, eu tenho como definição da contra-argumentação aquilo que derruba a tese do nosso texto, né? Fazer com que as pessoas pensem o contrário da nossa tese. Eu acabei de ver isso aqui no texto que eu li com vocês, porém, ele dá um fechamento muito legal, tá? E aí eu tenho expressões que marcam, que são as expressões adversativas aí, né? Então, eu posso usar mesmo que, apesar de, ao contrário do que se pensa, tá? Outra coisa que ele vai falar sobre a escolha lexical. O que é a escolha lexical? Como que eu escolho as minhas palavras que eu utilizo no texto, vocabulário, de acordo com seus significados, tá? Isso é muito importante aí pra gente aplicar. Então, por exemplo, nesse primeiro trecho, há quem diga que ao menos esses adolescentes ficariam fora de circulação por mais tempo, né? Em um artigo contrário à redução da maioridade penal, o autor usa a expressão há quem diga que. E aí ele acaba fazendo uma referência aí de forma genérica, né? Aos seus oponentes. Então, é a escolha lexical, né? Que vai... essa palavra, essa expressão que ele escolheu para dar essa visão aí de forma genérica, tá? Quando ele fala, ao menos esses adolescentes ficariam fora de circulação por mais tempo, o autor vai mencionar um argumento que poderia ser usado por quem pensa diferente, tá? Então, a gente precisa observar que cada construção de parágrafo é exigido um planejamento, a intenção comunicativa e a escolha lexical, as palavras, as expressões que eu utilizo para expressar essa minha ideia, ela faz toda a diferença dentro do texto, tá? E agora, né, eu falei anteriormente que eu ia encerrar, mas é agora. Para subir outro vídeo e aí eu vou dar continuidade à estrutura do artigo de opinião, que não tem muito segredo, tá? A linguagem do artigo de opinião, falar um pouco sobre a pergunta retórica e sobre os tipos de argumento, tá bom?